Sejam bem-vindos, eu sou o professor Delfim e hoje falaremos sobre séries uniformes. O nosso propósito é compreender o que são séries de pagamentos, em particular o que são séries uniformes de pagamentos e resolver alguns problemas envolvendo séries de pagamentos. Vamos inicialmente abordar sobre a definição. Em geral, nas aplicações financeiras, o capital, que também é conhecido como valor presente, ele pode ser pago de uma só vez ou através de vários pagamentos. Caso seja um valor a ser recebido, você pode receber ele de uma só vez ou então com vários recebimentos. Definição: um conjunto de quantias, em geral chamadas de pagamentos, prestações ou termos, referidas a épocas diversas, é chamado de série, anuidade ou renda. Se esses pagamentos forem iguais e igualmente espaçados no tempo, a série é dita uniforme. Então, nosso objetivo principal vai ser estudar as séries uniformes. Essa figura, ela representa uma série uniforme, em que todos os pagamentos são iguais a P, e em relação ao tempo, nós temos que esses pagamentos são igualmente espaçados no tempo. Então, essa é uma figura que ilustra uma série uniforme. Em geral, quando você trabalha com uma série de pagamentos, em geral nós temos dois objetivos. Ou você está pretendendo amortizar uma dívida, que é pagar uma dívida. Por exemplo, quando se trata de um empréstimo ou financiamento, em que cada prestação você vai pagar uma parte da dívida e a outra parte você vai pagar os juros. Ou então, quando você quer capitalizar um montante. Por exemplo, você quer comprar um automóvel e você faz depósitos mensais de uma certa quantia para que naquela data planejada você adquira o seu automóvel. Em relação à classificação das séries, nós podemos classificar elas em relação ao prazo em postecipada, que é quando o primeiro pagamento ele ocorre no final do período ou após um período. E as antecipadas é quando ocorre no ato da compra. Então, já vou pagar uma parcela no ato da compra. Ela também pode ser classificada em relação ao número de prestações. Nesse caso, é um número finito de prestações. Só que também nós podemos ter um caso infinito de prestações. Quando isso ocorre, um caso infinito, a gente fala que é uma perpetuidade. Ou seja, quando se trata das séries infinitas. Esse teorema diz o seguinte: o valor de uma série uniforme de N pagamentos iguais a P, um tempo antes do primeiro pagamento, sendo I a taxa de juros, ela é dada por essa expressão. Ou seja, o valor presente ele é igual ao valor da prestação multiplicado por 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Se você isolar esse valor de P, você vai obter o valor da prestação em função do valor presente. Então, note o seguinte, que esse denominador ele passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. O que eu quero chamar a atenção também aqui nessa forma é que vocês observem que esse expoente ele é comum. Ele é o mesmo, tanto no numerador quanto no denominador. No numerador,
ele subtrai uma unidade e no denominador você multiplica pela taxa. E lembrando que esses mesmos valores vão estar na próxima expressão. Outra observação é que esse valor da prestação em função do valor presente, ele é muito utilizado no sistema de amortização, mais especificamente na tabela Price, em que a prestação é constante. Ou seja, você vai fazer um financiamento e a partir do valor do financiamento você vai obter o valor da prestação que você vai pagar todo mês, que é uma prestação constante. Então aqui nós temos a representação e nós vamos aqui agora falar sobre a ideia da demonstração. Aqui consta a demonstração mais detalhada e eu vou lembrar inicialmente o seguinte: quando eu quero um valor no futuro, eu multiplico por 1 mais i elevado ao período, ao tempo. Quando eu quero um valor presente, eu pego o valor futuro e divido pelo fator que é 1 mais i elevado ao número de períodos. Essa expressão aqui eu posso escrever ela como sendo montante 1 mais i elevado a menos t, ou seja, com expoente negativo. A ideia da demonstração é a seguinte: como o teorema ele me diz que eu tenho que trazer esses valores na data um período antes do primeiro pagamento. Então eu vou trazer primeiro esse pagamento, da data 1 para a data focal 0. Então, P, que está aqui de azul, e eu vou trazer, como é que eu trago? Dividindo por 1 mais i elevado ao expoente, que é 1. Esse expoente que está aqui. Novamente, eu vou trazer agora para essa data o segundo período. A prestação do segundo período. Então, a prestação, que é o valor de P, e essa expressão quando eu trago a segunda parcela. Então, eu vou repetir esse procedimento até chegar na última parcela. Que essa última parcela eu vou deslocar N unidades. Então, esse valor de azul eu já coloquei em evidência. Aí vocês vão observar que esse valor que sobra, que são esses valores aqui, eles formam uma PG. O que é uma PG? Uma progressão geométrica. E aí, utilizando a fórmula da soma da PG, vocês vão obter essa fórmula, que essa PG ela tem razão 1 mais i elevado a menos 1. E aí você vai obter essa expressão. O detalhe é que ela aqui está com valor negativo. Se você desenvolver, você vai obter a fórmula com valor positivo. E aí, se você quiser isolar o P, você isola o P, você encontra o P em função do valor presente. Uma observação é que em muitas situações, alguns autores, eles utilizam essa fórmula com valor negativo em vez dessa com valor positivo. Mas são fórmulas equivalentes. Observe que essa situação aqui foi o que eu mencionei anteriormente, em que o valor na tabela Price eu obtenho a prestação usando esse teorema anterior, utilizando o valor que eu vou financiar. Um outro detalhe, que em vez de utilizar essa fórmula, como eu já falei para vocês, eu posso utilizar essa com expoente negativo. E essa eu uso com expoente positivo. Então, se eu isolar o P novamente, eu tenho uma expressão equivalente. Vocês vão observar que o teorema anterior ele abordava o valor presente. Agora eu vou obter o valor futuro. Então, o valor futuro de uma série na época do último pagamento, no caso o montante desses depósitos na data N, é dado por essa expressão. Ou seja, o valor futuro é igual ao valor da prestação, 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por i. A ideia da demonstração é o seguinte: montante é capital 1 mais a taxa elevada ao número de períodos. Se eu colocar montante como valor futuro e capital como valor presente,
E lembrando que o teorema já me dá essa expressão para o valor presente, então no lugar do valor presente eu vou substituir por essa expressão. Aí vocês vão observar que esse fator vai ser comum com esse, vai cancelar, e você tem a fórmula que relaciona o valor futuro em função do número de prestações. Então nós temos esse primeiro corolário. O segundo corolário, ele fala quando é a perpetuidade, ou seja, se a série for infinita. Então ele garante que, a partir daquele teorema, o valor presente vai ser o valor da prestação dividido pela taxa. A ideia de demonstração é o seguinte: dessa fórmula lá do teorema, se você colocar esse n para infinito, crescer indefinidamente, tem um resultado que garante que esse valor vai dar zero. 1 menos 0 vai ficar 1 vezes o P e dividido por I. Ou seja, eu vou obter o valor desejado. Aqui nós temos o quadro resumo das fórmulas. Lembrando que a do valor presente, que relaciona o valor presente com a prestação, você pode usar tanto essa expressão quanto essa, que são equivalentes. A diferença é que essa usa o N positivo e essa fórmula usa o N negativo. Aqui nós temos o valor da prestação. Novamente, nós temos duas fórmulas equivalentes. E a mesma situação. Aqui ela usa o N negativo e aqui o N é positivo. Essa fórmula relaciona o valor futuro com a prestação. E aqui quando a renda é perpétua, quando a série é infinita. Então esse é o nosso quadro resumo. Para que o vídeo não fique tão extenso, eu vou encerrar por aqui. E nos próximos vídeos eu vou fazer alguns exemplos. Inclusive nós vamos utilizar uma planilha eletrônica. Nesse caso vai ser o Excel, mas você pode usar outro equivalente. Essas são as referências. Eu encerro por aqui e até o nosso próximo encontro.